Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto. E ele ficou no deserto durante 40 dias, e ali foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs em Cristo, ao iniciarmos a Quaresma, nós refletimos sobre a necessidade de buscarmos a Deus constantemente. Na quarta-feira, quando nós recebemos as cinzas, é um sinal de que nós somos pó. Somos tão pequenos, tão miseráveis, e a misericórdia de Deus é tão grande. Na Quaresma, este é o sentido de nós nos prepararmos para a Páscoa, onde nós olhamos para a nossa fragilidade, a nossa miséria, a nossa pequenez, e também vamos percebendo o quanto Deus é grandioso, o quanto a sua misericórdia é infinita, o seu amor não se esgota por nada. Deus é Deus, o seu amor é infinito e ele não diminui, mesmo que nós sejamos pecadores, mesmo que o mundo de hoje seja como está, mas o amor de Deus nunca vai diminuir. É o amor de Deus que nos salva e nos cura. Lá na primeira leitura nós ouvimos, no livro do Gênesis, que Deus ele faz uma aliança para com a humanidade depois que passou o dilúvio. O dilúvio é símbolo da purificação. As águas do dilúvio que destroem o mal, o pecado, a imoralidade, as trevas, e permanece somente aqueles que são fiéis. Noé e a sua família se salvaram. Ele construiu a arca, e a arca, vai dizer Pedro na segunda leitura de hoje, é o nosso batismo, porque nós somos lavados, regenerados, somos salvos pela graça de Deus. Então, aquilo que o dilúvio fez, consumindo, destruindo todo o mal, é a purificação que nos vem através do batismo, desta graça santificante, para que nós possamos viver a nossa fidelidade. Então hoje nos traz este exemplo de Noé, um homem de muita fidelidade e um homem que soube ouvir o que Deus tinha, o que Deus queria falar. Ele percebeu os sinais da presença de Deus e muitos outros não perceberam, porque estavam na imoralidade, estavam fechados com o pecado, vivendo o pecado, estavam nas trevas e por isso não perceberam a presença de Deus. Noé hoje para nós é um modelo para que nós fiquemos com o nosso coração aberto e que nós possamos perceber onde Deus está na nossa história, em que sentido Ele se mostra na nossa vida, no sofrimento, nas dores, nas angústias, quando nós perdemos um ente querido, em tantas tribulações, nesta enfermidade, nesta doença que todo mundo está enfrentando, que é o coronavírus. Onde Deus está diante de tudo isso? Noé foi capaz de perceber. E nós hoje, será que conseguimos perceber a presença de Deus e somos fiéis ao seu amor, ao seu Evangelho? No Evangelho de hoje, Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto e lá ele foi tentado. Nós sabemos, quem já foi para o deserto, você viu através da televisão, o deserto é um lugar onde não existe muitas coisas, na verdade não existe nada,
é desprovido de tudo. E o deserto também é um lugar, os antigos acreditavam isso, que o deserto é o lugar do encontro com Deus. Por isso Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, para o encontro com o Senhor, para o encontro com Deus Pai. E tantos, sabemos na história da nossa igreja, tantos monges que viveram e vivem ainda no deserto, porque há isolamento de todas as coisas mundanas. Tantos mosteiros que hoje existem lá no meio do deserto, tantos monges que se dedicam à oração e que estão isolados lá no meio do deserto. Constroem seus mosteiros, por mais simples que sejam, e lá eles vivem uma vida de oração, de sacrifícios e assim por diante. Mas veja, o deserto também é um lugar de muitas contradições, porque durante o dia é muito quente, é um calor intenso, e à noite é muito frio. Olha a contradição. O deserto também é um lugar muito calmo, Parece que não tem nenhum perigo. É a calmaria, mas também é um lugar de muitos perigos, animais ferozes que podem atacar. Então vejam as contradições que existem no deserto. Também é um lugar, como Jesus foi conduzido lá para o deserto, para a oração, mas também é um lugar das tentações. Então vejam, nesta quaresma, assim como Jesus ficou 40 dias no deserto, nós também somos chamados a viver este deserto, que nós possamos nos retirar com toda a nossa vida, a nossa alma, para o deserto interior da nossa vida, onde nós possamos refletir sobre questões da nossa vida, questões importantes, sobre a nossa humanidade, a nossa pequenez, e também, diante das tentações que existem, que nós possamos ser fiéis ao Senhor nosso Deus. A fidelidade é a prova diante daquele que nos chama para viver na santidade. Então essa fidelidade é que deve de ser expressa através da nossa vida, da nossa fé, do nosso compromisso com Deus, com a caridade, com os nossos irmãos mais necessitados. Durante a quaresma, nós temos algumas práticas quaresmais: o jejum, esmola, penitência, mortificação, as orações. Devemos tudo de intensificar um pouquinho mais. Se a gente já faz no dia a dia, na quaresma a gente vai fazer um pouquinho mais. Orações, a penitência, o jejum. E tudo isso é para quê? Para dominar os nossos próprios instintos, vontades, para que a gente faça a vontade de Deus. Porque nem sempre a gente faz a vontade de Deus, porque somos tentados e muitas vezes nós não resistimos, e caímos nessas tentações do mundo. Então a quaresma é um tempo para que a gente possa viver mais intensamente esses momentos de oração, de encontro com Deus. Jesus, depois que ele saiu do deserto, 40 dias, então ele começou a proclamar o Evangelho de Deus, dizendo, creiam e se convertam no Evangelho, porque o tempo se completou, Esse tempo não é aquele tempo nosso, cronológico, que nós temos as horas, minutos, segundos, dias, meses, mas é o Kairos, que é o tempo da graça de Deus. Então se completou. O que significa isso? Lembramos lá na primeira leitura, Deus faz aliança para com o povo, dizendo, nunca mais destruirei a terra. É como aconteceu no dilúvio. Mas depois esta aliança que Deus faz, ela se realiza de modo muito concreto, muito especial, com Jesus Cristo. Ouvimos na segunda leitura, carta de São Pedro, Jesus é o Senhor, nosso Salvador, Então a aliança, ela se concretiza definitivamente, para sempre, eternamente. Esta aliança que Deus faz para conosco, enviando o seu Filho Jesus para nos salvar. Então o tempo da graça é agora.
Esse é o tempo da graça que nós precisamos acolher no nosso coração, precisamos também fazer com que o reino de Deus se concretize em nosso meio, através de boas ações, bons propósitos, através da vivência do Evangelho, da Palavra de Deus, e através do nosso coração voltado para Deus, reconhecendo a soberania de Deus, a sua misericórdia e também a nossa pequenez. Então é isso que nós vamos pedir, para que durante esta quaresma, iniciando este primeiro domingo, temos aí todas essas semanas em preparação para a Páscoa. E aquilo que nos fala a campanha da fraternidade, né? Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, tornou-se uma unidade. Essa unidade, nós somos chamados a viver na diversidade. Então, apesar de esta campanha da fraternidade ecumênica causar muita polêmica durante este ano, mas nós somos chamados a viver essa unidade na diversidade, né? Nem todos são iguais. Nós somos chamados a nos unirmos, né? Nós católicos com os evangélicos, protestantes, presbiterianos, anglicanos, ortodoxos, né? Então é perceber que existe um único Deus e nós professamos a fé. Temos a nossa doutrina, né? Mas nós precisamos viver esta unidade, buscar esta unidade. Claro, tem certos pontos que nós não concordamos, né? E que nós achamos difíceis de entender, mas o mais importante desta campanha da fraternidade é que Cristo é nossa paz. Se nós queremos a paz, precisamos buscar esta unidade, viver a unidade na diversidade, para criar pontes, não muros. Os muros talvez são levantados, não podemos continuar levantando mais muros, mas que eles parem por aqui e sejam até destruídos. O que nós precisamos é criar pontes que nos unam cada vez mais, para que nós, cada um professando a sua fé, cada um vivendo a sua doutrina, cada um seguindo os ensinamentos de nosso Senhor, mas que nós tenhamos diálogo, proximidade. Essa é a proposta da campanha da fraternidade deste ano. Então vamos pedir a Deus que nos ajude, para que possamos colocar aqui toda a nossa igreja, toda a igreja cristã, para que haja esta unidade, o diálogo, e que este diálogo ele aconteça dentro das nossas próprias casas. Não adianta eu querer construir pontes ou dialogar com os irmãos evangélicos, luteranos, mas se dentro de casa muitas vezes não existe o diálogo, não existe esse compromisso da fraternidade. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude a vivermos a nossa fé, para que assim possamos, durante toda esta quaresma, buscar intensamente viver a palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.